é o nosso Deus. Eu gostaria então de abrir aqui com os irmãos, bem rapidamente, o Salmo de número 103. Salmo 103. É um salmo de louvor, um salmo de Davi. Davi tangia ao Senhor, louvava ao Senhor, e com harpa, e compôs muitos salmos de expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. E ele traz no salmo de número 103 uma palavra preciosa ao nosso coração, que eu gostaria então de estar lendo do verso 1 até o verso de número 5. Apenas Salmo 103, verso 1 ao verso 5, que diz assim a palavra do Senhor: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, Salmos de número 103, de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, fala ao nosso coração nesta hora. O texto é curto, mas a mensagem é profunda. Ó Deus, não é o tanto ler, mas o quanto aquilo faz sentido e o quanto aquilo atinge o alvo que é o nosso coração e a nossa mente, para nos aproximar mais do Senhor. Deus, fala conosco nesta hora, onde quer que os irmãos estejam, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma expressão que é usada para decifrar quando nós estamos num tipo de conversa audível, mas não tem ninguém ao nosso lado. Isso é chamado de solilóquio. O solilóquio é quando a gente começa a falar alto. Certamente você já teve aquele momento em que você estava ou na cozinha ou no quarto, falando alto, e ninguém estava perto, e alguém que chegou abruptamente falou: mas você está falando sozinho? Quando isso acontece, nós estamos falando alto. A expressão que é usada é solilóquio. É uma conversa, é uma fala como que organizacional. Nós estamos expressando ou verbalizando alguns conteúdos internos, e aí a gente está conversando com a gente mesmo, na verdade. Ou desde colocar um objeto em determinado lugar da casa, ou mesmo algum assunto, alguma tratativa que a gente está digerindo e está tentando organizar mentalmente, a gente fala alto. Então isso é solilóquio. E a Bíblia, ela é repleta de solilóquios. A Bíblia tem muitos solilóquios, principalmente no livro dos Salmos. E esse Salmos é um solilóquio. Então esse solilóquio é quando Davi está falando sozinho, e ele está conversando com a alma dele. Ele está verbalizando conteúdos para que, de alguma forma, pudesse vir à tona esses conteúdos, mas, na verdade, ele está falando com a própria alma. E nessa conversa, ele traz para nós, no Salmo de número 103, algo que, para mim, é muito significativo, principalmente no tocante ao tema gratidão. Gratidão. Nós estamos vivendo um tempo em que parece que todos precisam nos servir, e onde um tempo em que parece que nós perdemos o senso de gratidão, desde as mínimas coisas a coisas grandiosas que podem acontecer na nossa vida, e que muitas e muitas vezes nós, por perdermos esse senso de gratidão, nós agimos com murmuração, com reclamação, com queixas. E, gente, não tem pior do que você lidar com queixa o tempo todo. Não tem coisa pior. Quanto às murmurações, nós sabemos que o povo hebreu deixou de chegar num tempo hábil à terra prometida por conta de murmuração. O livro de Provérbios fala muito de alguns tipos da figura da mulher, e ele fala muito da mulher rixosa ou da mulher queixosa. Essa mulher rixosa, essa mulher que fica só se queixando o tempo todo. E a Bíblia vai apresentar para nós, portanto, esse cenário em que a murmuração, a queixa, ela é um
um dano à espiritualidade. E há muita gente que precisa aprender, na verdade, a ser grato, a ter um espírito de gratidão. E aí, esse espírito de gratidão que pode ser atribuído tanto a Deus quanto a pessoas que estejam ao seu lado. Quando nós não temos um espírito de gratidão, irmãos, nós até nos tornamos pessoas tóxicas. É muito chato a gente lidar com gente que não é grata. É muito ruim, porque parece que tudo que você faz não atende à expectativa, não atende à demanda daquela pessoa. E isso tem que ser avaliado até que ponto nós também não estamos usando com esse espírito de ingratidão, trazendo prejuízo à nossa vida espiritual e trazendo prejuízo aos nossos relacionamentos. Porque foi isso que aconteceu no tocante ao povo hebreu. Quebrou o relacionamento com Deus, no entanto, Deus teve que tratar seriamente o povo por conta daquilo. Deus permitiu que eles rodassem, não chegassem à terra prometida por conta da murmuração e também por conta da queixa. Salmos 103 é para mim uma expressão de louvor, de adoração ao nosso Deus. Tal qual nós temos cantado aqui, quero louvar-te, expressões de louvor, de gratidão, louvar com a vida, louvar pelos céus, louvar pelo mar, louvar pela obra da criação, louvar ao Senhor pela criação, vários aspectos. Mas detalhando aqui, os Salmos começam assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E bendizer tem a ver com essa expressão do falar bem. É como se Davi estivesse colocando freio na alma dele para parar de pensar e falar coisas ruins. E, amados, a palavra de Deus nos ensina como o indivíduo pensa acerca da sua alma, assim ele é. E se algumas pessoas têm um espírito de ingratidão, um espírito de queixa, de queixume o tempo todo, assim vai definir não somente esse estado de espírito, mas quase que a personalidade dele. Então a Bíblia está chamando a atenção para que nós estejamos bendizendo o Senhor, uma expressão de louvor, né? Porque a gratidão, ela transforma a forma de viver, ela transforma a nossa vida. Quando nós somos gratos, nós somos pessoas diferentes. É diferente. Bendize a minha alma ao Senhor. Fale bem de Deus. Começa Davi. E Davi, nessa conversa, disciplina, corrige a sua alma para que não pudesse esquecer de nenhum só dos benefícios, das ações bondosas, da providência, da graça e da bondade de Deus sobre a sua vida. Então ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendizer ao Senhor e não esquecer das ações dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o santo nome de Deus, porque Davi reconhece que a alma dele, que estava ligada ao Senhor, ligada a Deus, precisava estar conectada a Deus, reconhecendo que esse Deus santo proporcionou muitos e muitos benefícios, incontáveis benefícios para com a sua vida. E é por isso que ele fala para nós acerca de alguns motivos de gratidão, e é exatamente isso que eu quero pontuar bem brevemente aqui para cada um de nós, naquilo que a Bíblia nos ensina. Primeiro, sermos gratos, irmãos, porque o Senhor nos concede o seu amor, e aí ele fala: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Nós não podemos ser um povo que age como se fosse um papagaio repetindo conteúdo bíblico, mas que não vive aquilo. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, Jonas é aquele que, lá no ventre do peixe, ele repetiu todo um conteúdo dos Salmos, mas quando... e esse Jonas pede a Deus misericórdia, mas quando ele vê o povo de Nínive convertido, Jonas não se agrada daquilo. Ou seja, ele tinha um discurso que, na verdade, não era compatível com aquilo que, de fato, ele estava vivendo. Jonas é esse, irmãos, que fala lá nos Salmos que ele estava nas profundezas do abismo. Salmos 42 e outros salmos refletem esse conteúdo da oração de Jonas.
Mas Jonas era aquele profeta que estava longe do Senhor. Jonas é esse que não reconheceu a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. E por isso Jonas, irmãos, é para nós um grande exemplo de alguém que precisava reconhecer não somente o pecado dos outros, mas o seu próprio pecado. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Saber que Deus perdoa. E iniquidade é o pecado não confessado. Iniquidade nos afasta do nosso Deus. Então, esse Deus que nos perdoa, que trata não segundo as nossas iniquidades, Ele é um Deus gracioso e a Bíblia vai nos ensinar isso. Então, você ser grato por conta do perdão que Deus lhe proporciona, porque sem perdão nós trazemos culpa, nós trazemos o pecado que nos destrói, que nos afasta de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, temos a gratidão pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Você é grato, você está sendo grato ao fato de Deus ter enviado Jesus para morrer na cruz, para que você pudesse ter o seu pecado cancelado e perdoado ali na cruz. E o seu ato de crer em Cristo é um ato de reconhecer que sem Cristo esse pecado vai te trazer morte e separação de Deus. Seja grato pelo perdão. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo quanto a mim bendiga o seu santo nome. E ele fala, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Seja grato a Deus por cada pecado, por cada circunstância que você foi afastado do Senhor, mas mediante o sangue precioso de Cristo, você é aproximado a Deus. E eu espero que você esteja sendo reaproximado do Senhor nesta hora. Porque quando a gente ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. E a fé, quando recebida por um coração que é terra fértil, ela produz vida, ela produz um novo tempo. Segundo, ser grato pela saúde. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Sermos gratos pela saúde. Louvado seja Deus porque você não teve Covid. Mas louvado seja Deus porque você não está tomado de nenhum tipo de outra enfermidade ou comorbidade que trouxesse a você uma debilidade física, ou uma debilidade inclusive emocional, porque o Senhor trata das nossas enfermidades. Então, irmãos, termos saúde é gratidão. Ontem estava em um espaço que uma pessoa orou assim, Senhor, obrigado pela minha língua, porque eu consigo desfrutar o paladar daquilo que eu vou comer. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante, porque a língua tem todo um espaço interno e externo que a gente vai conseguir decifrar o doce, o azedo, o salgado, o amargo. E ele falou, Senhor, obrigado porque a gente tem a língua, e com a língua a gente consegue decifrar esses sabores, degustar aquilo que foi preparado para o alimento do nosso corpo. Irmãos, isso é verdade. Sermos gratos por cada bênção que o Senhor tem nos trazido sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo físico, sobre o fato de Deus estar nos preservando diante de tantos micro-organismos que têm trazido adoecimento e morte sobre as pessoas, e o Senhor está preservando a sua saúde. Seja grato a Deus, não desperdice essa saúde que Deus tem lhe dado. Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 12, o seguinte, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está falando que nós temos que apresentar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa condição como expressão de culto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando você recebe saúde de Deus, é para que essa saúde que Deus lhe dá, é para que você traduza isso em consagração, em louvor, em serviço a Deus, às pessoas, e assim você está cumprindo o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Terceiro, ser grato a Deus pela salvação. Ser grato a Deus pela salvação. Essa é uma circunstância, irmãos,
que nos deve levar à consideração que nós não tínhamos o valor, o dinheiro ou qualquer outra coisa para pagar o preço pelo qual nós fomos resgatados na cruz pelo Senhor Jesus. É por isso que Hebreus vai dizer assim, olha, que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. E salvação é ser retirado daquela condição de morte espiritual, de separação de Deus, é ter os olhos fechados, a mente obscurecida, os ouvidos tapados do ponto de vista espiritual e ter uma incompreensão do que é o Evangelho. E se a gente não compreende o Evangelho, a gente entra em estado de confusão, porque quando a gente compreende a palavra de Deus, a gente entende criação, a queda, a redenção e a consumação. E o que está à nossa frente é exatamente a consumação. E é pelo Evangelho que nós compreendemos isso. E é por esse Evangelho que chega na nossa vida, que muda a nossa história, que traz salvação. E aí Paulo vai nos ensinar algo precioso acerca dessa salvação, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. Isso é salvação em Cristo Jesus. Nós somos tirados do pecado, daquela condenação que nos afastaria eternamente de Deus. E fomos aproximados por meio de Jesus, para que agora, por meio do seu sangue derramado, nós pudéssemos desfrutar da nova vida. Isso é salvação. Pecados cancelados. Destino agora não mais inferno, mas os céus. Uma nova família. Um Pai. Um Senhor. Uma Escritura nas mãos. O Espírito do próprio Deus agindo na nossa vida. E isso é salvação. E isso é redenção, que é conquistada quando nós ouvimos esse Evangelho, respondemos esse Evangelho pela fé, declaramos com a boca, cremos no nosso coração que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, que foi morto, mas ressuscitou de entre os mortos, e isso é salvação. E aí Jesus vai nos ensinar, todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crê já está debaixo de condenação. Então, se você crê, se você já recebeu esse Evangelho, seja grato a Deus. Vive intensamente essa salvação, qual o Senhor lhe conferiu, lhe concedeu gratuitamente, que você não teria como pagar o preço dessa salvação. Isso foi uma manifestação de amor graciosa do Senhor Jesus, do nosso Deus, sobre cada um de nós. Ser grato a Deus pelo perdão, ser grato a Deus pela saúde, ser grato a Deus por essa salvação que o Senhor nos concede, ser grato a Deus por esses benefícios que o Senhor tem nos dado. Ser grato a Deus também, irmãos, pela misericórdia, que é o que Davi vai trazer para nós. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a minha vida. Essa salvação, ele fala, e te coroa de graça e misericórdia. Oh, glória a Deus! Deus está nos apresentando aqui, irmãos, uma palavra preciosa. Quando nós cantamos o hino de número 26, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, né? E há um momento desse hino que fala dessa coroa que o Senhor há de nos dar. A coroa Jesus vai nos dar. No hino Rude Cruz, nós temos também essa palavra preciosa, essa coroa o Senhor Jesus vai nos dar. Mas essa coroa começa quando o Senhor começa a manifestar misericórdia sobre a nossa vida. Quando o Senhor manifesta essa compaixão. E essa misericórdia é Deus reconhecer, é Deus ver o nosso estado de podridão, de miséria, de indignidade, e a despeito disso, esse Deus nos atrair a Ele e nos chamar à comunhão e perdoar os nossos pecados. E nessa empatia, nesse amor, nessa compaixão de Deus para conosco, Deus nos atrair a Ele mesmo e nos conceder essa misericórdia. E louvado seja Deus, porque o profeta Jeremias também declarou, lá no capítulo 2, que ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam diariamente, cada manhã. O sol nasceu, ou não nasceu o sol
a noite chuvosa, a noite fria, a noite quente e na manhã. Independente de como vai estar a estação, Deus é fiel e manifesta a sua misericórdia sobre você. Então, se você hoje está vivo, é fruto da misericórdia de Deus. Se você levantou da cama, pôs seu pé para fora, pôs a sua cara fora de casa, se você está vivo até agora, misericórdia de Deus, é Ele que manifesta essa misericórdia. E a Bíblia fala que vai chegar um tempo, tal qual nós cantamos no hino Rude Cruz, que essa coroa o Senhor Jesus há de nos dar, mas essa coroa já começa quando Ele age com misericórdia sobre a nossa vida. Eu tenho que ser grato a Deus por isso. Eu sempre falo, e esses dias atrás eu participei de uma live interessante, os irmãos lá da minha cidade de Juiz de Fora. Eu era um adolescente quando a mocidade da minha igreja era uma mocidade de quase 120 jovens, muito grande, vários universitários, gente muito estudiosa. Eu era um menino. E aí o pastor que me batizou na infância, reverendo Oséias Eckert, lá de Juiz de Fora, ele já é falecido. Houve uma live em função do fato de se lembrar da filha dele, que havia também falecido alguns anos atrás, a Bailinda, faleceu de câncer. Então fizeram um memorial, ela musicista, professora de música na universidade, Centro Cultural Pro Música, e fizeram todo um histórico, um memorial dessa irmã querida que se foi, muito estudiosa, muito dedicada. E aí eu não tive como não expressar, porque há muitos anos que eu não via e não conversava com os filhos do reverendo Oséias. Hoje o doutor Uriel Eckert, médico psiquiatra em Juiz de Fora, também seu irmão Oséias Eckert, membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo, engenheiro aposentado, e o seu sobrinho que mora em Brasília. Eu não me contive naquela live, apesar de muitos anos sem ter contato, eu quis expressar a minha gratidão pela vida do pai deles. E falei, olha, muito obrigado pela vida do pai de vocês, porque foi por meio do pai de vocês que o Evangelho chegou na minha casa. Em 1969, chegou na casa do meu pai, da minha mãe, e nós ouvimos a palavra do Senhor num galpão que era de frente da nossa casa, na casa de uma vizinha, e o Evangelho chegou e ficou. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu, eu fui educado na palavra do Senhor, uma família simples, humilde. Na minha infância, a casa caiu sobre nós, eu estava na casa, o barracão caiu, meu pai teve que construir tudo de novo, com muita dificuldade, muita luta, apenas com a quarta série primária, minha mãe praticamente com o ensino fundamental, e a família cresceu, 6 filhos, meu pai honrado, trabalhador, mas na palavra. E isso, irmãos, esse evangelho que chegou em 1969, não foi embora, mas esse evangelho mudou nosso meio social, mudou a nossa vida espiritual, mudou a nossa cultura, mudou a nossa vida, porque o Evangelho, quando chega, ele vem com poder para mudar não só o endereço final para a vida eterna, mas ele muda a mente, coração. Então a gente não precisa de outro sistema político, porque o Evangelho muda o indivíduo. E a minha família foi mudada, foi resgatada, e eu posso dizer com clareza que a minha família e mais algumas outras que permaneceram no Evangelho, até hoje estão no Evangelho, estão preservados quanto à salvação. Mas as famílias que não receberam o Evangelho, mas que se apostataram da fé, que abandonaram a Deus, irmãos, o fim foi muito trágico. Separação, morte, droga, divórcio, só coisa ruim. Porque quando o Evangelho não chega, é só coisa ruim que vem. E é exatamente por esse motivo que nós temos que ser gratos a Deus, porque esse Deus que manifesta misericórdia, Ele manifestou misericórdia porque Ele viu a nossa miséria. Eu louvo a Deus porque o Senhor viu a miséria da minha família e falou, eu vou ter compaixão deles e vou trazê-los à vida. Eu sou imensamente grato a Deus pelo que Deus fez na vida dos meus pais, pelo Evangelho que nós recebemos e pela transformação e pelo que nós somos hoje. Eu sou grato a Deus.
Se o evangelho chega na casa de alguém, é porque Deus tem um plano, talvez para aquela geração e gerações futuras. E por fim, irmãos, sermos gratos a Deus pela renovação, porque a palavra de Deus fala assim, olha, Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Se renova como a da águia. O Senhor está dizendo para nós que quando Ele manifesta a misericórdia, as coisas vão se renovando na nossa vida, não fica nada do mesmo jeito, porque Deus renova. Deus é criativo, Deus é criador, nada permanece tão ruim e nada permanece tão bom durante muito tempo. Mas cada experiência que a gente tem com coisas boas e coisas ruins nos fazem crescer, mas esse Deus, mediante a sua palavra, tal qual a palavra do Senhor nos ensina, que os jovens cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas e como águias voarão, porque o Senhor nosso Deus renova. O Salmo 126, quando o Senhor fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor restaura, o Senhor renova. E Ele está dizendo aqui no Salmo de número 103, verso de número 5, que Ele é quem farta de bens a nossa velhice, de tal forma que a nossa mocidade se renova como a da águia. Eu tenho que ser grato a Deus, porque Deus é um Deus que renova. Dias difíceis, Deus renova em dias bons. Dias bons, talvez a gente ande meio arrogante, soberbo, Deus faz a gente dar nos ensina algo novo para renovar a gente, para melhorar a gente. Porque Deus renova a vida do crente, Deus renova a nossa vida, e quando Deus faz isso, irmãos, é porque Ele quer nos aperfeiçoar, tal qual o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo de número 4, que Ele nos chama para esse aperfeiçoamento. Deus renova, eu tenho que ser grato a Deus. Nós estamos diante do fato dessa pandemia, a impressão que tem, se os números não forem falsos, de que há uma diminuição. Todos nós estamos aí diante do fato de estarmos retomando os cultos presenciais, as atividades de trabalho, e a minha expectativa, irmãos, é que todos nós aprendamos com tudo isso, mas que Deus, a despeito de todo esse momento difícil que passamos, Deus esteja renovando as nossas vidas, de tal forma que nós sejamos outras pessoas, mas sobretudo com corações gratos, porque nosso Deus nos renova. Não deixa a gente ficar do mesmo jeito, e principalmente em uma situação desagradável, desconfortável na presença dEle. Ele nos renova. Então, seja grato pelo perdão que você tem em Cristo Jesus. Seja grato pela saúde que você tem. Seja grato pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Seja grato pela misericórdia do Senhor. Seja grato pela renovação que Deus tem para com a sua vida. Agora, se você não tem nada disso, a minha palavra é arrependa-se. Se você não tem vivido com esse espírito de gratidão, arrependa-se. Porque é o arrependimento que muda o curso da nossa vida para que a gente se volte para o Senhor. E esse arrependimento é que nos leva a essa comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, com a Palavra. É esse arrependimento que nos leva à comunhão com Deus. E hoje nós estamos diante do fato de que há uma geração que precisa se arrepender da imoralidade, da incredulidade e de tantos outros comportamentos pecaminosos, sobretudo diante das filosofias que foram levantadas nesse dia, levando homens e mulheres, jovens e crianças, a terem atitudes contrárias àquilo que Deus deseja. Uma geração que precisa se arrepender para experimentar esse espírito de gratidão. Um Deus qual nós devemos servir. E tal qual Davi poder dizer, bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que Deus esteja abençoando você. Esta noite, não durma sem antes ter sua oração, o seu tempo de gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida.